Olá, meus alunos! Aqui é a professora Regiane de História e hoje a gente vai falar sobre a Revolução Russa. Eu dividi esse conteúdo em duas partes, tá? Os antecedentes da Revolução Russa, quais foram as causas, que levaram à Revolução, e a parte 2 que vai falar sobre a Revolução Russa em si, tá? Bom, gente, a Revolução Russa ela aconteceu em 1917 e ela representou para milhões de pessoas, o começo de uma nova era histórica. Dessa revolução nasceu a União Soviética, que se tornou uma das maiores potências do século XX, rivalizando inclusive com os Estados Unidos. E que transformações políticas, sociais e econômicas resultaram da Revolução Russa? Por que afinal ela foi tão importante na história do século XX? É isso que a gente vai ver agora. Nas primeiras décadas do século XX, os governos, na maioria dos países europeus, já haviam adotado regimes políticos liberais. Mas o Império Russo, ele ainda era governado por uma monarquia absolutista e sob o comando de um czar, que era o imperador russo, ele era chamado de czar. O poder do czar ele não era limitado por instituições legais. Ele comandava o governo segundo os costumes e vínculos que foram mantidos com a nobreza rural, os latifúndios, e o setor militar. Ainda havia na Rússia raízes ainda do feudalismo, Ela era considerada as outras nações da Europa muito atrasada com relação a isso. O Império Russo ele era o país mais extenso da Europa, reunindo, por volta de 1914, aproximadamente 175 milhões de pessoas. Era uma população heterogênea formada por povos assim, de diversas etnias e com línguas e tradições diferentes. Para muitos políticos da época, o Império Russo somente se mantinha unificado justamente devido ao governo forte, centralizado, que era o governo dos czares. A economia do país ela era predominantemente rural, com ênfase na produção de trigo. Mais de 80% da população ela morava no campo, sendo constituída em sua maioria por camponeses, pobres, até 1861. E esses camponeses, ainda em 1861, eles viviam submetidos ao regime de servidão, como nos feudos, E mesmo depois da abolição legal da servidão, as condições de vida desses camponeses não melhoraram, tá? Faltavam técnicas adequadas para o plantio e a produção agrícola ela era ainda insuficiente para atender às necessidades da população. E para governar, o czar ele contava geralmente com o apoio dos grupos privilegiados da sociedade. Entre eles estava a nobreza rural, que era proprietária da maior parte das terras cultiváveis do país, e das famílias da nobreza rural provinham também os oficiais do exército e os principais dirigentes da Igreja Cristã Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa ela era a mais importante organização religiosa do Império Russo. Um setor de camponeses proprietários, os kulaks, os altos funcionários da administração pública, os oficiais militares e um pequeno grupo de industriais também formavam a base de apoio político a essa monarquia absolutista russa. Aqui nesse slide a gente está vendo aí representada em forma de pirâmide, essa sociedade. Na base, a gente vai ter a camada dos camponeses, e operários.
Depois os burgueses, militares, o clero e governantes, e a família imperial com a nobreza que fica então no topo da pirâmide, né? A industrialização do Império Russo, ela ocorreu posteriormente à da maioria dos países da Europa Ocidental. E ela foi impulsionada por capitais estrangeiros que eram provenientes principalmente da França, da Alemanha e da Bélgica, né? Que receberam estímulos para entrar no país durante o governo do czar Nicolau II entre os anos de 1894 a 1917. E esses investimentos industriais eles foram concentrados em centros urbanos bastante populosos como Moscou, São Petersburgo, Odessa e Kiev. E nessas cidades, então, foi onde se formou um operariado de aproximadamente 3 milhões de pessoas, né, que recebiam salários miseráveis e eram submetidos a jornadas de 12 horas diárias de trabalho, de 12 a 16 horas, né, de trabalho. Esse trecho que eu vou ler para vocês, ele vai falar um pouquinho, né, de como que era a sociedade, essa sociedade que estava na base, né, da pirâmide russa, composta por camponeses e trabalhadores das indústrias, né, e retrata um pouquinho qual que era a situação dessa população que tinha poucas expectativas, né. Não nos é possível ser instruídos porque não há escolas. E desde a infância devemos trabalhar além de nossas forças por um salário ínfimo. Quando desde os 9 anos somos obrigados a ir para a usina, o que nos espera? Nós nos vendemos ao capitalista por um pedaço de pão preto. Guardas nos agridem a socos e cacetadas para nos habituar à dureza do trabalho. Nós nos alimentamos mal, nos sufocamos com a poeira e o ar viciado, até dormimos no chão, atormentados pelos vermes. Então esse trecho, primeiramente ele foi escrito no livro Histoire de Le Monde, de 1848 a 1914, por De France e pela Ram, né? E depois ele foi reescrito, né, no livro Histórias das sociedades modernas, sociedades atuais, pelo Aquino e pelo Lemos, né? E do lado aqui vocês podem ver uma foto. Essa foto eu cheguei a ver quando eu estudava, era menina ainda. Eu vi essa foto, uma foto parecida com essa, nos livros de história, e isso daí nunca me saiu da cabeça, né? Na foto, as camponesas russas, elas estão amarradas como se fossem animais, né? Percebam vocês, atreladas uma na outra, né? E elas estão puxando um barco. Então, eram essas condições de vida da sociedade, né? Das pessoas mais pobres dentro da Rússia, assim. Eram tratados como animais, né? Essa foto aqui, ela me chocou muito a primeira vez que eu a vi, até hoje ela me choca bastante. E diante dessas, né, e de muitas outras injustiças sociais, os trabalhadores, eles foram reagindo e construindo projetos políticos num processo de lutas operárias que, em alguns casos, resultou na criação de entidades inspiradas em ideias socialistas e revolucionárias. Surge aí, então, a organização do Partido Operário Social Democrata, né? E com o desenvolvimento, então, da industrialização e um maior relacionamento com a Europa Ocidental, também acabou aumentando a influência das novas correntes políticas que eram contrárias ao absolutismo da monarquia russa. E dessas correntes destacou-se então o Partido Operário Social Democrata, que ele era inspirado no marxismo, né? E o que era o marxismo? Era um conjunto de ideias que foram desenvolvidas por Karl Marx.
centradas, né, na crítica da exploração capitalista e na defesa da construção do socialismo. E esse partido, juntamente com outras correntes, né, que lutavam contra a ditadura do czar, eles foram violentamente perseguidos pela polícia e pela política do czar na época. Em 1898, o Partido Operário Social Democrata ele foi desarticulado dentro da Rússia, né? Mas ele então passou a se reorganizar no exterior em cidades como Londres, Munique, em Genebra, né? Para onde então fugiram as pessoas, né, que faziam parte, né, desse partido, né? Eles estavam fugindo da perseguição da polícia czarista. E os membros mais conhecidos, né, desse partido, ele era o Plekhanov, o Lenin e o Trotsky. E em 1903, né, devido a divergências quanto à forma, né, de ação, esses membros eles acabaram se dividindo em dois grupos, né, os mencheviques e os bolcheviques. Então, em 1903, o partido então ele se dividiu nesses dois grupos, né? Os mencheviques e os bolcheviques. Mencheviques era um termo que significava minoria e defendia que os trabalhadores eles poderiam conquistar o poder estabelecendo alianças políticas com a burguesia liberal. Eles acreditavam que era necessário esperar o pleno desenvolvimento do capitalismo para dar início à ação revolucionária dos trabalhadores. E seus principais líderes, né, eram o Martov e o Plekhanov. Já os bolcheviques, né, que significa maioria, eles acreditavam que os trabalhadores poderiam conquistar o poder de forma imediata, né, pela luta revolucionária que derrubaria a monarquia absolutista e transformaria a sociedade russa. Eles pregavam a formação de uma ditadura do proletariado. Era uma forma de governo em que o poder político, social e econômico estaria nas mãos das classes operárias, unidas em torno de um partido que representasse então os operários e camponeses, né? E o seu principal líder era o Lenin. Em 1905 a gente vai ver aí que vai acontecer várias revoltas, né? Em 1904, devido à disputa imperialista dos territórios na China, o governo russo, né, ele entrou em guerra contra o governo japonês. Só que o exército russo ele era totalmente despreparado, a frota era obsoleta. Os russos eles foram derrotados pelos japoneses em 1905 e perderam territórios e uma grande influência que eles tinham ali na parte banhada pelo Oceano Pacífico. E a derrota, né, essa guerra, ela acabou agravando ainda mais a insatisfação popular e as dificuldades econômicas do Império Russo. O regime czarista ele foi abalado por uma série de revoltas sociais, da quais assim os líderes socialistas eles participaram ativamente organizando as manifestações dos trabalhadores. Então houveram greves e protestos, ocorreram em diversas regiões do país em 1905 e a insatisfação ela era imensa entre os operários, entre os camponeses, soldados, os marinheiros da cidade, né? Em Odessa, os tripulantes do encouraçado Potemkin, eles se rebelaram, né? A gente vai ver dois casos que aconteceram então no ano de 1905 agora. Uma delas é a revolta do encouraçado Potemkin e também o Domingo Sangrento. E a revolta do encouraçado Potemkin foi uma das manifestações que aconteceram em 1905. Na época ela não ficou muito famosa, ela veio ser conhecida posteriormente por conta de um filme que foi lançado em 1925 por um cineasta
russo, né, com o nome Encouraçado Potemkin. Então as pessoas acabaram sabendo melhor dessa história, né, por conta desse filme. Mas o que aconteceu? Esse filme ele foi um motim que os marinheiros acabaram ocasionando, né, dentro desse navio, quando ele estava navegando no Mar Negro, em 1905. E eles se amotinaram devido às más condições, né? Ali no caso foi por conta da alimentação. Foi servido para os marinheiros uma carne que ela estava podre, já contendo inclusive vermes, né? E eles se amotinaram, recusaram, né, a consumir aquele alimento deplorável. E um general lá na época ameaçou, né, esses marinheiros, né, de fuzilamento caso eles não obedecessem e não viessem então aceitar o alimento. Esse general, ele acabou sendo morto, né? E aí então começou ali dentro, né, um atrito entre os generais e os marinheiros. Dos 18 oficiais que estavam ali na embarcação, 7 eles acabaram sendo mortos. E soube-se então, né, desse acontecimento, e uma organização, né, o Comitê de Marinheiros, eles então resolveram negociar para que esses marinheiros, né, que eram vítimas de maus tratos, eles não fossem então presos, e acabou então sendo negociado, né, um termo com a Marinha Russa de que esses marinheiros seriam então asilados na Romênia, né? Então aí já era assim, os militares, né, estavam ali também já se revoltando contra os maus tratos do czar. Aqui no Brasil, a gente tem também um motim que aconteceu no Rio de Janeiro, né, em 1910, que foi conhecido como a Revolta da Chibata, que também foi um motim, uma revolta contra os maus tratos de marinheiros, né, que eram os oficiais, que eram de origens afro-brasileira, os mulatos, né, esses marinheiros, eles normalmente eles eram castigados, né, através de chibatadas por oficiais brancos. Então aqui no Brasil a gente também tem um motim de marinheiros, né, muito parecido com o que aconteceu em 1905, devido aos maus tratos, né, da marinha, desses oficiais aí. E outro acontecimento, né, foi conhecido como Domingo Sangrento, né, que devido também, né, à política expansionista do czar Nicolau II, que acabou levando a Rússia, né, em 1904, a guerra do Japão, como a gente já havia falado anteriormente, né. Essa guerra aí, ela era pelo controle da Manchúria, né, que ficava no nordeste da China. Então, tanto a Rússia quanto o Japão queriam tomar esse território da China e acabaram então brigando entre si, né? E como nós vimos, a Rússia ela acabou perdendo essa guerra, né? E com a derrota do exército russo, as tensões sociais elas começaram a aumentar. E ali num domingo, né, de janeiro de 1905, os operários eles estavam em greve e eles e as suas famílias, eles dirigiram-se então ao Palácio do Czar, que na época ficava em São Petersburgo, né? Com abaixo assinado reivindicando o direito de greve. Eles queriam direito à greve, melhores condições de vida, né? E uma convocação de uma Assembleia Constituinte, para que pudesse ter leis ali, principalmente leis trabalhistas que poderiam assegurar então a qualidade de vida desses trabalhadores, né? Que como a gente já viu, não eram as melhores, eram condições de trabalho péssimas, né? E essa manifestação ela acabou sendo fortemente reprimida pela Guarda Imperial. E o resultado, né, foi a morte ali de centenas, né, de manifestantes. E esse dia, então, ele ficou conhecido como Domingo Sangrento, né? E ele é considerado aí um ensaio geral para a Revolução que ia acontecer em 1917. Esse acontecimento, Domingo Sangrento, porque assim, a população não estava indo lá para brigar,
estava indo lá para levar um documento ao czar que nem estava no palácio, né? Os guardas, eles acabaram se apavorando e acabaram então recebendo essa população dessa forma. E esse acontecimento então acabou gerando uma onda de protestos, né, e de greves por toda a Rússia. E a principal reação a essa repressão de 1905 foi então a formação dos sovietes, né, que eram conselhos de representantes eleitos pelos operários e camponeses e soldados. Então eles tinham os seus representantes e eles então acabavam se reunindo para discutir então os problemas, né, que os camponeses e que os trabalhadores acabavam sofrendo nesse período aí de governo, né, na Rússia. Então a gente vai ver aí que tem então, né, surge aí os primeiros sovietes, né, que eram então os conselhos de operariado, e diante dessa situação, né, desse crescente clima de revolta aí, o czar Nicolau II, ele começa a acenar assim a favor do fim desse regime absolutista, né, e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Para isso, ele promete, então, realizar algumas reformas, né? E dentro dessas reformas, ele fala da convocação de eleições gerais para a Duma, que seria uma espécie de parlamento. Então, o governo, a partir desse momento, ele não seria mais absolutista, centrado no czar. Ele, então, viria a ter um parlamento que ajudaria, então, o czar a governar e as coisas iam ser decididas por representantes do povo, né? E além disso, né, essa Duma, ela então iria ficar também encarregada de fazer uma constituição, conjuntos de leis, né, em que todo mundo teria que obedecer, inclusive o czar. E, quiçá, dentro dessa constituição também, leis trabalhistas que poderiam amparar, então, os trabalhadores, né, os camponeses, né, e os trabalhadores da indústria. Os grupos políticos reformistas, né, eles até ficaram satisfeitos aí com essas promessas, né, e a Duma, ela continuaria então ainda a ser dominada pelos industriais e pelos proprietários de terra russa, né, então quer dizer, não ia mudar muita coisa na situação ali, né, na ordem vigente. Mas isso acabava que dava alguma tranquilidade, né, porque esses reformistas, eles temiam um caráter socialista, aquele outro lado, né, da revolta, né, em que os trabalhadores, eles estavam ameaçando ali a propriedade privada, né, e pregando então a distribuição social de riqueza. Havia esse medo, né, de que isso pudesse vir a acontecer. Então, o que acontece na Rússia entre 1905 a 1917, né? A gente vai ver ali que o czar, após ele controlar a revolta, né, o governo ele conseguiu se fortalecer, porque a partir de 1907 ele começa a fazer empréstimos, né, no exterior, e além disso também, ele, com o final das lutas, né, contra o Japão, lá no Oriente, as tropas que foram utilizadas, né, que faziam parte do exército russo, que eram utilizadas para lutar contra o Japão, agora estavam de volta e poderiam ser utilizadas pelo czar, então, para conter essas manifestações. Então, muitas, né, das revoltas e os sovietes, né, eles acabaram sendo dissolvidos, né, e foram reprimidas. Os líderes da oposição, né, que faziam parte aí dos sovietes, que eram opositores ao czar, eles começaram a ser perseguidos e exilados, né, fora da Rússia, em outros países fora da Rússia. E a Duma, que era então, né, aquele órgão que iria tirar então, né, o poder que era centralizado no czar, ela também acaba aos poucos
perdendo os seus poderes efetivos, né? Então, aos pouquinhos, o czar ele foi retomando ali aquele poder centralizado, absolutista que ele já tinha. Então, a tensão social ela começou a agravar, né? Porque todas aquelas promessas que o czar haviam feito, elas não foram cumpridas, né? Então, as pessoas começaram a fazer rebeliões, né? Inúmeras rebeliões e greves que acabaram ocorrendo em diferentes lugares da Rússia. E aí, em 1914, a gente vê que a Rússia ela se envolve, então, na Primeira Guerra Mundial. E para isso, o governo czarista ele passa a mobilizar 13 milhões de soldados para lutar nessa guerra de maneira muito desigual, porque como nós vimos na videoaula anterior, que a gente estava estudando a Primeira Guerra Mundial, havia ali um desenvolvimento tecnológico muito grande por parte da Alemanha, por parte da Inglaterra, e que era muito superior da Rússia. A Rússia ela ia assim lutar nessa Primeira Guerra Mundial, ela foi lutar totalmente despreparada. E depois de 2 anos, né, em combatendo, a economia russa ela começou a entrar em colapso, né? Os meios de transporte eles foram destruídos e a produção agrícola ela acabou sendo arrasada. E isso, consequentemente, os preços dos alimentos começaram a subir de uma forma estrondosa e aí então a maioria da população ela começou a passar fome. Mais de 3 milhões de soldados eles acabaram morrendo nas frentes de combate, enquanto 2 milhões, né, de feridos tiveram de deixar a guerra. E o exército russo ele era tão desorganizado que cada vez mais milhões de soldados que estavam desesperados ali tornaram-se então desertores, né? Abandonaram a guerra porque não aguentaram ficar ali naquela situação tão difícil, né? E a opinião pública, ela começa então a se manifestar, então começa a ter ondas de protestos, de passeatas, né? Acreditando que o grande culpado pelos problemas sociais russos era o próprio governo do czar. Então a gente vai ver ali em várias cidades, né? Os muros eram pichados, né? Acabavam circulando panfletos ali com frases, né? Abaixo o czar, fome, né? E junto disso teve greve de trabalhadores que pararam de trabalhar, né? Em cidades como Petrogrado, né? Que é a ex-São Petersburgo, né? Moscou. E essas pessoas acabaram recebendo um apoio de uma parcela do exército, né? Que se recusava então a cumprir as ordens do governo e reprimir então os grevistas, porque aí já estava toda a população revoltada contra o czar, né? Os civis, como também os militares, né? E aí, em janeiro de 1917, a direção da polícia, né, política do governo em Petrogrado, ela enviou um relatório, então alarmando assim o ministro do interior, né? E aqui, ó, vocês estão vendo aqui, a gente está vendo essa foto aqui que vocês estão vendo, é um funeral de 182 manifestantes que foram mortos na época pela polícia em fevereiro de 1917, né? E aí, por conta desse funeral, acabou se transformando em um protesto contra o governo. Então, né, como eu disse, em janeiro de 1917, a direção da polícia política do governo, lá em Petrogrado, ele envia um relatório, né, para o ministro do interior e fala o seguinte, ó: as mães de famílias esgotadas por permanecerem horas intermináveis nas portas das lojas, acabrunhadas com a visão dos filhos esfaimados e doentes, talvez estejam agora muito mais perto da revolução. A fome delas, o desespero delas são reservas de matérias inflamável que não precisam mais que uma centelha para deflagrar o incêndio. E aqui a gente tem uma foto de uma mãe com uma criança, estão passando fome na Rússia, né? E aí, como diz esse trecho, né? Devido às condições, então, que a Rússia, né,
acabou tendo ali, as pessoas já não estavam mais aguentando tanto sofrimento, tanta fome. Então, a gente vai ver, então, faltava só um pouquinho, né? Ali fala, né? A matéria inflamável, né? Precisa só de uma centelha para poder deflagrar aí um incêndio. E aí a gente vai ter a Revolução Russa, que a gente vai ver então na parte 2, tá? Desse conteúdo, tudo bem? Então vamos lá pro próximo vídeo para a gente ver o que foi então que aconteceu com a Rússia, né? A partir daí. Até mais, pessoal!